Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Juliana, eu sou mãe, sou esposa, eu uso óleos essenciais já fazem 2 anos na minha casa e hoje eu quero conversar com vocês sobre saúde, né? Eu tirei essa minha foto aí com o óleo Balance, que eu digo que é o meu óleo. Ele, como o nome diz, ele traz um equilíbrio, ele trabalha a paciência, a flexibilidade. E, na verdade, eu vejo que, assim, o segredo da nossa saúde está em nós termos o equilíbrio em tudo que a gente faz, né, na vida. Então, quando a gente busca o equilíbrio, a natureza é tão perfeita, por quê? Porque ela tem equilíbrio, né? No momento que começa a ter um desequilíbrio, aí a coisa não funciona tão bem, não flui tão bem. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E cada vez mais a gente vê que a medicina integrativa está presente, né? Muitos profissionais da área da saúde já estão trabalhando com a medicina integrativa que trabalha na prevenção. Então, quando a gente tem, eu me lembro quando eu tive os meus filhos, eles eram bebezinhos, meu Deus, chegava a dar pena, assim, de tanta picada que eles tinham que tomar, né? Tantas vacinas, mas é importante, né? É para o nosso bem, isso é uma prevenção. Ontem mesmo foi o Dia Mundial da Poliomielite, que é uma doença que está sendo erradicada no mundo, né? Mas ainda existem países. Eu conheci uma pessoa que teve poliomielite, é triste, né? Porque são crianças, então tudo que a gente puder fazer para prevenir, para que essas crianças não venham a ter consequências. Então, a vacinação é uma das medidas aí de prevenção. Também podemos tomar medidas preventivas de saúde, né? A sanitização básica, então, higiene, né? É muito importante a gente estar cuidando isso e identificar os fatores de risco, sempre estar antenado o que pode estar colocando em risco a nossa saúde, tanto fatores físicos quanto emocionais, né? E o que a gente tem que prestar atenção, né? A nossa maior atenção tem que ser para o nosso sistema imunológico, que nada mais é do que o responsável por garantir a proteção do nosso corpo contra substâncias estranhas. Então, ele age como um escudo, né? E eu quero agora, antes de falar dos cuidados diários, que eu sei que não é novidade nenhuma para ninguém, mas eu acho que não custa a gente estar sempre relembrando essas questões que a gente tem que prestar atenção. Eu quero falar um pouquinho sobre os óleos essenciais. Então, para quem é convidado aqui, para quem não conhece o que são óleos essenciais, eles são compostos químicos aromáticos voláteis. O que significa isso? Os óleos essenciais, eles não são nada holístico, não é um cheirinho. Eles são compostos químicos, eles têm uma química, né, muito variada dentro de cada óleo essencial. Nossa, são inúmeros compostos químicos. Então, às vezes, a gente está usando um óleo para uma determinada coisa, mas ele tem várias outras funções, né? Então, assim, eu já andei estudando, tem para quem gosta de química, então tem os sesquiterpenos, os monoterpenos, carvatrol, tem vários nomes aí, gente. Eu não sou muito boa em química, mas tem muita química dentro dos óleos essenciais e tem estudos também científicos. Então, assim, a gente não precisa acreditar para eles funcionarem, a gente precisa usar, né? Ainda esse final de semana, eu estava conversando com o meu cunhado, e ele disse assim, mas eu não acredito. Eu digo, mas tu não precisa acreditar, só tem que usar. Tu acha que os remédios, eles funcionam porque tu acredita? Não, eles funcionam porque eles têm química. E os óleos essenciais da mesma forma. Se tu usar, eles vão funcionar. Claro que a gente tem que usar o óleo certo, né, da forma correta. Então, se tu não usar cuidando esses dois fatores, realmente tu não vai ter um resultado, tá? E esses compostos, eles são extraídos das plantas, né?
e nem todas as plantas produzem óleos essenciais. Menos de 5% das plantas produzem os óleos essenciais. Elas, na verdade, elas só produzem quando elas têm a necessidade de produzir. E quando que é isso? Elas produzem para se defender, para se curar. Então, às vezes, né, elas são machucadas, sofrem algum dano, então elas produzem óleos essenciais para estar se refazendo, para crescer, para comunicação, porque as plantas se comunicam entre si, e para atrair polinizadores, né? E por que que nem todas as plantas produzem óleos essenciais? A gente fica se perguntando, né, se tem tantas funções o óleo essencial que a planta produz, por que que nem todas produzem? Vocês imaginem se todas as plantas produzissem óleos essenciais, eles são voláteis, ou seja, quando a gente abre um frasco de óleo essencial, ele já, assim, imediatamente a gente já sente o aroma, né? Então, vocês imaginem se todas as plantas produzissem óleos essenciais, o que que seria a explosão de aromas no ambiente, na natureza, enfim, a gente nem ia aguentar. Então, a natureza é muito perfeita, né? Então, realmente, assim, é menos de 5% que se tem conhecimento, tá? De que das plantas que produzem os óleos. E só uma curiosidade, então, aqui para vocês saberem, muitas vezes o que que acontece? Quem está aqui, quem não conhece óleos essenciais, mas já deve ter ouvido falar, nós usamos muitas vezes produtos de uso diário que contêm óleos essenciais, a gente nunca prestou atenção. Então, por exemplo, de repente tem um perfume que tu pode estar usando que contém óleo essencial, um shampoo, né? E basta a gente descascar uma laranja, um limão, aquela aguinha, aquele que produz a casca, né? Quando a gente está cortando, que espirra, aquilo é o óleo essencial dessas frutas, né? E dependendo da planta ou da fruta, da onde vai ser extraído, pode ser das folhas, das cascas, das sementes, né? Das flores, e dependendo da onde é extraído, elas podem render mais ou menos óleos essenciais. Só para vocês terem uma ideia, essa curiosidade que eu trouxe foi sobre o óleo de rosas. Precisa aproximadamente 10 mil pétalas de rosas para produzir 5 ml de óleo essencial. Então, olha como não rende, né? E quem me disser assim, tem na farmácia, é bem baratinho. Olha, dentro daquele frasco pode ter qualquer coisa que seja, mas óleo essencial de rosa não vai ser. Então, a gente tem que ter o cuidado, qual é o óleo que a gente vai estar usando, a procedência, né? E eu confio muito na doTERRA. Quando eu conheci óleos essenciais, foi a doTERRA, né? A gente sabe que, como qualquer produto, a gente tem ali a qualidade A, a B e a C. E eu considero a qualidade de óleo essencial da doTERRA qualidade A. É a melhor que tem. Por quê? Porque a doTERRA tem a preocupação de extrair os óleos essenciais da melhor espécie, no seu habitat. Então, assim, da onde os óleos essenciais da doTERRA são extraídos? No mundo inteiro. Da onde eles procuram a melhor espécie no seu habitat natural, né? Então, não existe assim, a gente sabe que às vezes tem empresas assim, tem uma empresa no interior que produz óleos essenciais. Bom, eles produzem tudo, alecrim, eucalipto, melaleuca, tudo lá nesse local. Não funciona assim, gente. Na minha visão hoje, conhecendo, sabendo tudo que eu sei da produção de óleos essenciais, não tem como tu ter um óleo essencial com uma qualidade, uma pureza, né? Tem que passar por vários testes, e a doTERRA tem isso, mas assim, ó, com a potência, com a qualidade que a gente precisa, para o fim que a gente precisa, se não for no local de origem, né? Então, assim,
Por quê? Porque o óleo essencial, ele é produzido pela planta a partir da necessidade dela. Então, por exemplo, a gente pega um óleo de melaleuca, que é um poderosíssimo antifúngico, bactericida, aonde é colhido de plantas que estão crescendo numa região seca, enfim, ensolarada. Nunca que aquela melaleuca vai produzir óleo essencial para proteção de fungo, mofo e bactérias, porque não vai ter ali, né? Então, a gente escuta tanta coisa, né? Hoje a gente tem a internet nas nossas mãos, e eu sou muito criteriosa de ver o que faz sentido e o que não faz, né? Então, para mim, isso que eu estou falando para vocês, para mim faz sentido. Então, vocês vejam se faz sentido para vocês, tá? E uma coisa, assim, ó, que eu andei estudando e eu nunca tinha parado para pensar, né? A forma de extração mais comum dos óleos essenciais é a destilação, tá? E o que se leva em conta a destilação de óleo essencial? A temperatura, a pressão e o tempo. Então, vocês imaginem se algum desses fatores não tiver de acordo, né, com o estabelecido, tá, para a extração daquele óleo, de repente vai ser extraído componentes a mais do que a gente gostaria, de repente até algum componente tóxico, ou se for a menos, aquele óleo essencial, ele não vai ter as propriedades, os benefícios que a gente precisa na sua totalidade. Então, são coisas que a gente tem que cuidar, e a doTERRA, ela tem essa preocupação, tanto que ela tem o certificado de pureza testado e garantido. Então, o que significa isso? Que a doTERRA faz com que cada óleo, antes de chegar nas nossas mãos, passe por mais de 50 testes. Então, assim, além de levar em consideração esses fatores, tem a questão da colheita, a forma, o jeito que é colhido, né? Então, vocês viram ali o óleo de rosas, precisa de 10 mil pétalas colhidas à mão, né? Não são pétalas colhidas por máquinas. Claro que isso aí facilitaria muito o trabalho, mas se não é possível, não é possível, porque é delicado. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E claro que aí, dependendo do rendimento do óleo, é o valor que vai variar, né? Então, a gente sabe que os óleos cítricos, eles são muito mais baratos, né? Assim, pensando, né? Mas por outro lado, o óleo de rosas, ele tem as suas propriedades, ele é um óleo de altíssima vibração, né? E muitas vezes a pessoa está num estado assim, tão assim baixo, né? Uma vibração tão baixa, a gente sabe que baixa vibração, a gente fica com a imunidade baixa, ela precisa de um óleo de rosas, e aí é ele que vai fazer toda a diferença. E aí a gente tem que fazer o cálculo como por gotas, porque o menos é mais. Então, às vezes a gente pensa, né, no investimento inicial, quem é que aqui é convidado, pensa assim, nossa, mas os óleos essenciais são muito caros. Mas a gente tem que considerar que uma gotinha pode fazer toda a diferença. E um óleo essencial, ele tem tantas propriedades que ele não vai agir só naquela questão que daqui a pouco tu tá pensando, né, que ele vai agir. Ele vai entrar no teu corpo e ele vai, como um soldadinho, ver tudo que ele puder colocar em equilíbrio, e ele vai estar te ajudando de alguma forma, né? E muitas vezes ele vai até estimular, por exemplo, eu já vi acontecer de ter gente aqui da nossa rede, por exemplo, com problema na tireoide. A gente sabe que uma medicação para tireoide, no momento que a pessoa começa a usar, é para o resto da vida, né? E tá tudo certo, né? A gente não diz para parar de tomar medicação, não é isso. A gente não fala em cura quando a gente fala de óleos essenciais. Eles buscam equilíbrio. E aí, claro, no momento que a gente está em equilíbrio, o nosso corpo, ele fica saudável. Mas então já aconteceu de essa amiga querida estar usando os óleos essenciais e ter que diminuir a dose da medicação dela para tireoide. Ela continua tomando? Continua, mas com o uso dos óleos essenciais ela conseguiu diminuir. Ou daqui a pouco pessoas que têm
questões mais graves, continua tomando remédio, mas daqui a pouco aquele remédio que está ajudando numa coisa pode estar trazendo consequências, né, como a gente diz, os efeitos colaterais, e aí os óleos podem ajudar nesses efeitos colaterais, né, então, isso que eu fico encantada e maravilhada, então, tudo que a gente puder ajudar na nossa saúde, os óleos essenciais, eles vão estar complementando. Então, eu quero falar aqui um pouquinho para vocês, né, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que ter cuidados diários, né, na nossa vida, e é diariamente, não é um dia, de repente outro de vez em quando, não, é diariamente, a gente tem que estar cuidando isso. Então, manter-se hidratado, tudo que eu vou falar aqui vocês já sabem, mas muitas vezes passa batido, né, então manter-se hidratado, quem é que não sabe que a gente tem que estar sempre tomando água? Eu acabei de terminar a minha caneca de água, já estou com sede, por quê? Porque virou um hábito para mim, antes não era. E por que eu sugiro aqui os óleos cítricos na nossa rotina? Porque quando eu comecei a usar o óleo de limão, né, comecei a ingerir 2 gotinhas pela manhã, eu comecei a sentir muita sede. Então, ele estava me avisando, olha, Ju, tu tem que beber água, né? Tu tem que beber água. E aí isso passou a ser um hábito. E quando a gente bebe água, já naturalmente as funções do nosso corpo funcionam melhor, porque os óleos cítricos, eles fazem um detox, e para fazer esse detox, a gente precisa de água, né? A gente precisa estar eliminando as toxinas do nosso corpo. Então, para a gente estar eliminando, né, a gente tem que estar fazendo essa limpeza. Então, os óleos cítricos ajudam muito, né, na questão linfática, eles dão um suporte para a nossa imunidade também. Então, tem várias funções. Cuidar da higiene, né? Eu sugeri aqui a melaleuca, a copaíba, o eucalipto e tantos outros que a gente tem. O melaleuca, eu sou encantada com ele. Por quê? Porque ele é um óleo, como eu falei para vocês, que ele é bactericida, antifúngico, eu uso inclusive na limpeza aqui da casa, né? Então, eu já tive várias experiências com ele, vocês que já me acompanham há muito tempo, então, assim, a gente sabe que ele pode ser usado para dor de ouvido, para fungo, para herpes, para acne, ele tem muitas funções, então eu digo assim, quando o meu melaleuca já está ali pela metade, eu já estou comprando outro, porque eu não deixo faltar aqui na minha casa. Assim como ele, também a copaíba, nós tomamos como água aqui em casa. A copaíba também é um poderosíssimo antioxidante, tem propriedades cicatrizantes, ela dá um suporte para o sistema respiratório, cardiovascular, linfático, para o fígado, né? E todos esses óleos que eu estou falando, além da parte física, da questão física, eles também dão suporte para o emocional. O eucalipto, excelente suporte respiratório, né? Então, importantíssimo. Às vezes, o ar que a gente respira dentro da nossa casa, que nem eu disse para vocês, eu moro aqui em Canela, é muito úmido, tem muita umidade. Então, eu estou sempre buscando usar óleos ou melaleuca, eu uso muito melaleuca, o orégano no difusor, o eucalipto, peppermint, o nosso Breathe. Agora eu vou estar usando esse Air X, que é uma novidade, é um lançamento da doTERRA, que eu estava dizendo aqui antes da nossa aula, eu estou apaixonada por ele. Maravilhoso para suporte respiratório. Então, por quê? Porque muitas vezes o ar que a gente respira dentro de casa é mais contaminado do que o ar fora da casa, né? A gente tem fungos, tem bactérias, tem mofo, enfim, às vezes os produtos de limpeza que a gente usa, então é importantíssimo a gente estar cuidando do ar da nossa casa, da nossa casa. Um óleo também que eu gosto muito, que eu não coloquei aqui, e que nem é muito falado, mas eu adoro usar hoje mesmo. Eu estava lavando a roupa na máquina de lavar e eu gosto de botar umas gotinhas do Purify. É um óleo purificador, tem um cheirinho cítrico maravilhoso, também gosto de colocar na casa para fazer limpeza, né? E a gente pode depois estar conversando sobre isso. Eu até estava propondo da gente fazer uma semana aí de
cuidados diários, no geral, está sugerindo receitas para a gente usar na casa, cuidado bucal, cuidado na alimentação. Tem um grupo lindo que está acontecendo agora, que disseram que era de emagrecimento, até, né, as gurias dão bastante dicas para emagrecer, mas como em tudo na vida, é o equilíbrio. A gente tendo o equilíbrio, o emagrecimento ele vem naturalmente, né? Então, é tudo a busca pela qualidade de vida e um estilo de vida saudável. E a vacinação em dia, então, como eu estava falando, né? A vacinação em dia é muito importante. Eu não sei qual é a tua opinião com relação à vacina agora que a gente todos têm que estar tomando, mas a gente sabe que está sendo efetivo, então os índices baixaram de contaminação, né? E é importante. E o que a gente sugere de estar usando de óleos essenciais? O nosso Ungar. Nosso Ungar, ele é uma mistura de vários óleos para a nossa proteção, ele vai agir na imunidade, né? Ele vai agir como um escudo. Eu gosto muito de fazer, em vez de estar usando o álcool gel para estar fazendo higienização das mãos, eu faço um sprayzinho, né? Não sei se todos que estão aqui têm a receitinha, mas eu posso também estar passando para vocês ali, vocês me peçam depois, ou peçam para a pessoa que te convidou para estar aqui, que a gente pode passar essa receitinha que vai álcool, vai óleo de coco e o nosso OnGuard. Já tem estudos científicos que o OnGuard, ele mata todo tipo de patógeno, então ele também é um óleo que vocês podem estar usando para limpar a superfície da casa de vocês, e assim como colocar no difusor para purificação do ar. Né? Tem, inclusive, por exemplo, às vezes vocês, quem tiver aqui bebezinho, criança pequena que está engatinhando, a gente sabe que os produtos de limpeza, muitas vezes, eles são tóxicos, né? E tem que cuidar, e por isso que eu acho que a gente tem também tantos problemas respiratórios, rinite, sinusite, nossa, isso é muito comum, né? É mais comum do que a gente imagina. E muitas vezes é pelos produtos que a gente usa dentro de casa. Eu tô louca que venham os produtos lá dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos já tem os produtos de limpeza para casa prontos, né? Para que a gente possa ter aqui para estar usando nas nossas casas. E alimentação saudável. Vocês sabem, né? A alimentação saudável é tudo, o combustível que a gente coloca para dentro do nosso corpo. É muito importante, a gente tem que estar colocando comida, né, da melhor qualidade. E eu sugiro para vocês, eu sempre busquei ter uma alimentação saudável, mas eu não vivo mais sem esse kit aqui nutricional, que é a nossa vitamina e o nosso ômega 3 da doTERRA, tá? Para quem não conhece, aqui, ó, deixa eu até abrir para vocês verem. As nossas vitaminas, ó, é uma cápsula assim, branquinha, tá? Tem várias vitaminas e sais minerais, porque muitas vezes o que acontece? A gente, sem conhecimento, eu não tenho conhecimento, gente, eu já vi aulas, enfim, mas eu sei o que isso aqui faz no meu corpo, me dá muita energia, me dá uma disposição. Eu vivia cansada, né? Eu pude notar a diferença depois que eu comecei a usar. O que aconteceu? Eu encomendei outro quando estava acabando, só que acabou antes de chegar a minha próxima encomenda. E aí foi assim, ó, foi impressionante a diferença que eu senti no meu corpo. Eu voltei, tipo, a me arrastar, sabe? Assim, quando tu acorda sem energia, os olhos ardendo, né? Cansada sempre. A gente sabe que a nossa rotina exige bastante da gente. Então, assim, ó, depois que eu comecei a tomar a vitamina e o ômega, ó, o ômega, ele vem assim, ó, para quem não conhece, vem nessas cápsulas aqui de gelatina, e além do ômega, que são ácidos graxos super importantes para a nossa função cerebral saudável, ele também possui óleos essenciais. Então, assim, as vitaminas, além das vitaminas, tem sais minerais que ajudam na absorção, tá, das vitaminas, e o nosso ômega, ele tem óleos essenciais, além dos óleos graxos que a gente precisa. E o mais importante, eu tenho a confiança de que esses óleos, eles são extraídos de peixes que não
não vivem em águas contaminadas, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem que estar cuidando nos produtos que a gente está ingerindo, ainda mais quando se fala de saúde, né? A gente não quer, de repente, a curto prazo, tu até pode ter um benefício, tu acha que está tendo benefício, mas a longo prazo vai te trazer consequências que, né, depois não tem remédio, né? Então, assim, é aquela velha frase, melhor prevenir do que remediar. Outra coisa também que a gente tem que estar sempre cuidando, né? E agora, com o Outubro Rosa, a Deia falou numa aula, é super importante a gente estar fazendo os exames de rotina regularmente, né? É tão importante, às vezes a gente tem medo, vai fazer a mamografia, vai doer. Poxa, gente, eu já fiz aí algumas vezes, né? Eu não faço. Agora até estou fazendo todo ano, mas assim, eu fiz a primeira vez com 35 anos, aí depois repeti ali depois de alguns anos, porque o meu médico disse assim: não, tu não tem necessidade, tu não tem casos na família direto, então mas agora eu faço todo ano. E não é uma dor insuportável, pelo que a Deia falou, assim, realmente é muito mais triste enfrentar tudo que ela enfrentou e ainda tem coisas aí para estar enfrentando. Só deixa eu ver aqui, que eu vou fechar aqui. Deia, se tu quiser falar. É. Então, gente, realmente é isso que eu sempre falo para vocês, né? Prevenir é tudo, né? Eu falo assim, eu tenho histórico de câncer de mama na minha família. Então, eu faço os exames de rotina desde os 25 anos. Primeira de 2 em 2 anos, tudo. Quando eu cheguei nos 35, mais ou menos, eu resolvi fazer anual, né? Conversei com o médico e fiz anual, porque na minha família tem diabetes, câncer, problema de cardíaco. Então, essas coisas são genéticas dentro de família. Então, eu faço exames anualmente sobre todos esses casos, né? Inclusive, eu tive diabetes gestacional na gravidez do meu segundo filho. Eu tomei até as, as picadinhas da agulha, minha cabeça hoje tá ruim. E aí tomava noturno, tá? Só que aí depois que passou o período de amamentação, tudo não teve mais, mas poderia ter ficado uma sequela. Então, assim, quando eu comecei a entrar na menopausa, tudo, eu comecei a fazer os exames anuais, né? Fazia ultrassom, fazia mamografia. O meu dava BIRAD 2, porque eu tinha um nódulo no esquerdo, e no direito eu tinha o duto mamário, que tipo empedrou o leite. Então, onde empedrou o leite no duto mamário, o meu virou câncer, gente. Então, eu não tinha nódulo para sentir assim. Depois que os nódulos apareceram, no começo, né, foi de um ano para o outro. Eu fiz em 2019, quando foi 2020 eu fiz em 2021, deu 1 ano e meio. Então, eu já estava no BIRAD 5. Então, eu falo assim, eu peguei no começo, porque o meu estava na corrente sanguínea. Então, eu tive que fazer a quimioterapia primeiro, né, antes de fazer cirurgia. E agora eu já estou tomando a quimio em comprimido, que eu falei para a Juliana, que é horrível. É pior ainda do que a quimio em, na veia, porque a quimio na veia, 2, 3 dias eu estava boa, né? E os olhos seguraram muito. Esse é muito hormônio, então mexe com o sistema todo da gente, é muito sono, é muito cansaço, né? Então, assim, até que eu vou me adaptar, né? Com a quimio em comprimido, demora mais tempo, são 10 anos da minha vida que eu vou ter que tomar. Então, assim, vocês têm que pensar em tudo isso. Por isso que eu falo assim, olha, prevenir é melhor que remediar. Eu podia ter tido uma metástase. Eu não peguei, não tive metástase porque justamente faço exames de rotina e estou sempre alerta. Mas tem muita mulher lá que tem câncer de mama, não percebe quando vai ver está com metástase, gente. E normalmente é intestino e pulmão. E são tristes os tratamentos de intestino e pulmão também. Eu vejo as quimios que tem no pulmão e intestino, são muito mais horas do que eu passei. Então, assim, é o que eu falo, eu não quero que ninguém passe aquilo que eu passei, porque é desnecessário, né? Eu ainda estou inchada, ó.
tem inchaço ainda, tem inchaço na perna, no corpo, nas mãos, eu não sinto os meus pés. E olha, aqui com os óleos essenciais, eu não tive nem um terço do que as pessoas têm, porque tem muita gente que tem muito mais reação. Então, eu falo assim, a prevenção é tudo, em qualquer doença, né? Então, assim, aqui em casa, eu tenho o hábito dos meninos, todo começo de ano, eu paro todo mundo, é exame de sangue, de urina, de fezes, né? E aí vai. Quem tem adenoide é o exame da adenoide, quem tem a rinite é da rinite, e assim vai assim. Então eu falo assim, vamos lá, vamos fazer os exames e saber. Olha, minha família tem, eu já tenho um pré, né? Um pezinho na senzala, como eu falo para os meninos. Tem o pé na senzala, tem que cuidar, gente. E a gente se cuidar é tudo, tipo, prevenção é tudo, né? Faz toda a diferença. Vai lá, Ju, pode continuar. Verdade, ideia. Faz toda a diferença. E eu, por exemplo, gente, assim, ó, o frankincense nós usamos todos os dias aqui em casa. Ele é um regenerador celular, ele oxigena o cérebro, ele apoia a função cerebral saudável. Então, por exemplo, eu tenho a minha mãe que tem Alzheimer, né? Então, eu quero prevenir isso. Então, todos os dias a gente, ó, assa aqui uma gotinha. Na verdade, eu tenho um rolãozinho que eu fiz e a gente massageia aqui de manhã e à noite. É simples, né? São pequenos hábitos que a gente pode estar incluindo no nosso dia a dia, que são simples de tu fazer. Ó, o que que custa eu pegar um rolão de frankincense, pego aqui e passo de manhã à noite, né? Não perco nem, sei lá, nem 10 segundos fazendo isso. E é algo que vai me trazer um benefício muito grande. E outro também que eu coloquei aqui foi o DDR Prime. Porque esse óleo, a Deia também usa ele muito, né? Quando a gente está bem imunologicamente falando, né? O nosso corpo, quando tem alguma célula doente, ele vai analisar essa célula, né? E ele vai ver se ela tem condições de ser recuperada, ele vai recuperar. Se não tiver, ele vai, digamos, matar aquela célula. Então, o que a gente chama de agir na apoptose, tá? No caso da pessoa que não tem essa imunidade, né, muito alta, o DDR Prime, ele vai dar esse suporte, e ele vai agir na apoptose das células, ele vai ver se aquela célula doente tem recuperação, e se não tiver, ele vai lá e vai acabar com ela para que ela não se espalhe, né? Então, também é uma forma da gente estar se precavendo, tá? Outra questão também para exercícios físicos, como é importante a gente estar fazendo exercícios físicos de modo geral, né, para toda a nossa função. E a sugestão de óleos aqui que eu dou é o Deep Blue, né? Eu recomecei a fazer exercícios físicos agora, e volta e meia eu fico dolorida, então o Deep Blue é maravilhoso para estar dando esse suporte. O Breathe e o Peppermint, que são óleos para suporte respiratório. Então, eu estou treinando numa academia, a gente tem que treinar de máscara, então nada melhor do que tu pegar e pingar na máscara que está ali, né, te ajudando a gente a respirar melhor para estar tendo fôlego para fazer exercício. Quem faz exercício na rua, ok, não, né, não precisa de máscara, enfim, mas para quem faz dentro da academia, é uma sugestão. O eucalipto também aqui entra muito bem, ele é mais suave. Ou quem não faz de máscara, pode estar pingando uma gotinha na mão, esfrega uma na outra e inala várias vezes, tá? Antes de fazer o exercício, e pode também fazer isso depois. Outra questão também, a gente sabe que o nosso físico e o nosso emocional andam ali lado a lado, né? Então, como é importante a gente ter esse suporte para a nossa saúde mental. E aqui eu trouxe 3 óleos que eu sou apaixonada. Vocês sabem que eu falei ali no início, o Balance, ele é o meu óleo, então, assim, eu inalo ele diariamente, ele me traz uma tranquilidade, flexibilidade, paciência, né? Tudo que a gente precisa. O bergamota é um óleo que também ele traz foco, ele trabalha na autoestima. E um outro óleo que eu estou muito apaixonada agora é o nosso Adaptive, que ele é uma mistura de vários óleos. E como é que ele age?
ele traz tranquilidade também, e para aquelas situações que a gente não consegue mudar e a gente tem que se adaptar, ele vai nos ajudar, vai nos estimular a nos adaptarmos às situações que a gente não consegue tá mudando. Então, assim, claro que tem muitos outros olhos. Quem é convidado aqui, gente, procure a pessoa que te convidou para estar aqui, para ver quais são os olhos mais indicados para a tua questão, né? Para o que tu está precisando no momento. Então, aqui são algumas opções, no geral, que eu estou dando para vocês terem noção do que os olhos podem estar nos ajudando, né? De forma nos nossos cuidados diários, mas o melhor é realmente estar conversando com a pessoa que te convidou para estar aqui, para estar vendo quais são os olhos que vão melhor se adaptar à tua rotina. Qualidade de sono, gente, como isso é importante, né? Então, aqui eu trouxe 3 óleos, o lavanda, que é super conhecido, né? Ele é um óleo que traz calma, super usado, assim, é o primeiro que eu sempre pensava em indicar. O Serenity, eu já chamo de primo rico da lavanda, e eu sou apaixonada por ele. Hoje, eu vou falar para vocês o seguinte, o lavanda eu uso mais nos meus rolons que eu faço para questões de pele, né, mas no difusor para dormir, eu gosto mais de usar o Serenity. Ele é um óleo lindo, eu me apaixonei quando eu conheci ele é o óleo do perdão, né? Ele trabalha essa questão do perdão na parte emocional, e ele traz calma, serenidade, ele é uma mistura de vários óleos, ele é um óleo aterrador, aterrador é aquele óleo que traz a gente para o momento presente, né? E o lemongrass também, eu sou apaixonada, ele é um óleo da família, ele traz aconchego, ele é aquele abraço gostoso, né? E ele também é ótimo para dormir. E até vou falar para vocês uma questão, como é importante, vocês sabem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então é muito importante a gente ter a função no intestino saudável, né? E eu nunca tive problema de intestino, só que de um tempo para cá não era como era um tempo atrás. Só que há um tempo atrás a minha qualidade de sono era muito boa. E não é só dormir uma quantidade de horas ali, 8 horas, não. Tem o horário também que a gente precisa estar dormindo. Então, assim, não adianta eu dormir, sei lá, às 2 da manhã e acordar às 10 da manhã. Não é o mesmo sono que se a gente dormir às 10 da noite, né, e acordar às 6 da manhã. Por quê? Porque tem aquelas funções, né? O nosso corpo, ele é muito perfeito, e se a gente dorme no horário certo, ele vai produzir a melatonina, serotonina, então todos aqueles hormônios que a gente precisa para as funções saudáveis do nosso corpo, eles vão ser produzidos se a gente dorme, se a gente faz as nossas atividades nos horários certos, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês, então, eu dormia num horário bom, tipo assim, entre 9h30 e 10 horas, e eu sempre acordei cedo, e aí de um tempo para cá eu não vinha fazendo isso. E aí eu digo, não, eu sou daquelas assim, se eu prego qualidade de vida, se eu falo para as pessoas, olha, tu tem que buscar isso, tem que dormir melhor, dormir mais cedo, e eu não estou fazendo, o que adianta, né? Então, eu decidi que eu também tinha que implementar isso na minha vida, né? E comecei a fazer isso. E assim, ó, gente, nas 3 primeiras noites, não, as minhas noites de sono não foram muito boas, porque daí eu acordava no meio da noite, assim, não dormi muito bem, mas depois eu peguei um ritmo, né? E aí o que eu notei? Que o meu intestino voltou a funcionar como ele funcionava, muito bem. Então, assim, uma coisa que a gente nem imagina, né? E eu não mudei nada, não mudei minha alimentação, continuei usando os óleos essenciais, foi só a questão do sono. Então, para vocês entenderem como uma coisa está ligada na outra, se a gente se propõe a ter hábitos saudáveis, buscando todas essas questões aqui que eu falei para vocês, exercício físico, saúde mental, qualidade de sono, alimentação, automaticamente o nosso corpo é uma máquina perfeita, ele vai entrar em equilíbrio e a gente vai começar a ver as funções fluírem, né? Então, é isso. Deixa eu ver, o que mais?
Então, assim, ó, o que que eu deixo aqui para vocês, né? Essa frase que para mim fala tudo, tá? Eu penso dessa forma, né? Óleo essencial é que nem sabonete. A gente não espera acabar para comprar outro. Eu não deixo mais faltar óleo essencial aqui na minha casa, né? Principalmente aqueles que a gente usa diariamente. Por quê? Porque eu penso assim, sabonete é uma coisa que a gente não deixa faltar, né? Assim como shampoo, né? Então tem coisas básicas que a gente não pode deixar faltar, que é para a nossa saúde. E eu vejo o óleo essencial sendo dessa forma também. Muitas vezes a pessoa pode pensar, é um investimento. Sim, é um investimento, mas é um investimento na minha saúde, da minha família. E saúde, para mim, é prioridade. Claro, a gente não pode julgar, cada um sabe das suas prioridades, então, mas é esse o recado que eu quero deixar para vocês, né? Não tenham consciência de que o óleo essencial é prevenção, e prevenção é tudo hoje na nossa saúde. E eu quero, então, te dizer assim, para te procurar quem te convidou para estar aqui, né? Se permita conhecer esse mundo dos óleos. Tu tem duas formas de estar adquirindo esses óleos. Pode estar comprando direto da pessoa que te convidou, ou tu pode estar se inscrevendo na doTERRA com a pessoa que te convidou, e tu pode estar ganhando muitos presentes, além de curso, né? Para quem não conhece, eu indico aqui um kit. Eu sou apaixonada, gente. Esse kit, assim, é um kit que não para na minha mão, eu estou sempre fazendo o pedido dele, mas é um kit aqui, ó, o nome dele é kit de apresentação, kit introdutório. Então, se tu não conhece os óleos essenciais e quer começar a ter uma experiência, começa por esse kit, né? Se de repente ver com a pessoa que te convidou para estar aqui, quais os óleos que seriam mais indicados para as tuas necessidades, mas esse kit aqui, ele é maravilhoso, ele vai te trazer experiências, assim, só com esses 3 óleos, tu já vai ter uma farmacinha dentro da tua casa, porque o óleo de lavanda, como eu disse antes, ele é um óleo que quando a gente pensa para acalmar, tudo que tu pensar em acalmar, tanto emocionalmente quanto fisicamente, corte, queimadura, alergia de pele, picada de mosquito, a pessoa tá meio ansiosa, né? Enfim, o óleo de lavanda é super indicado. Sono, né? A pessoa que não consegue dormir direito. O limão é um detox, né? Ele também, já tive experiência de pessoas que têm azia, né? Então, assim, ele vai fazer um detox, vai organizar os pensamentos, vai ajudar a questão do intestino. Muitas vezes tem pessoas que têm até o intestino meio preso, ele também ajuda, né? Porque ele ajuda a eliminar, né? Então, vai dar esse suporte. Ele é um poderosíssimo antioxidante também, e para a imunidade. E o nosso peppermint, que é o nosso hortelã-pimenta, ele dá um suporte na parte respiratória, na parte digestiva, dores, né? Então, assim, eu digo, esse aqui é um Bombril também antisséptico para questões de alergias. Então, é um kit super completo, né? Se tu não conhece os óleos essenciais e quer ter uma experiência, né? Não quer investir muito, mas quer ter aquela primeira experiência com os óleos, eu te convido a estar conhecendo os óleos essenciais, esse mundo maravilhoso, através desse kit. Então, é isso que eu tinha aqui para colocar para vocês. Quero agradecer o tempo de vocês e quero abrir para perguntas. Vou parar aqui de gravar. Peraí. Onde é que eu faço? Não, a pessoa, né?